Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, saudamos a todos com muita alegria por aqui estarmos e compartilharmos um pouco das reflexões em relação aos postulados, aos ensinamentos da doutrina espírita. Nós vamos começar, então, com uma prece, rogando aos benfeitores amigos, a falange socorrista de Bezerra de Menezes e sua pleiade de espíritos benfeitores, ao Mestre Jesus com sua rota segura, com seu leme tranquilo, a conduzir a humanidade sofredora. Ao Pai Maior, o agradecimento ao dom da vida e a todas as oportunidades de aprendizado que temos. Então, com esse propósito do bem e da paz, abrimos o nosso trabalho de divulgação doutrinária, rogando que encontre a todos na luz e na paz do Mestre Jesus. Bem, meu nome é Léa e eu sou uma trabalhadora da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Vamos refletir sobre o tema a destruição e o espírito imortal. A lei de destruição, um desdobramento da lei natural que está lá descrita no Livro dos Espíritos, com suas perguntas e respostas e grandes reflexões sobre essa temática e o aspecto de como a lei de destruição nos alcança e nos provoca a nossa regeneração moral como espíritos imortais. Então, um pouco antes de entrarmos propriamente nas questões do Livro dos Espíritos, temos que lembrar um determinado momento em que o vírus, vindo do além-mar, atingiu a nossa cidade de Porto Alegre, alterando as rotinas, alterando os costumes, provocando o fechamento das escolas, do comércio, as recomendações para que não houvessem aglomerações. E nós podemos dizer, estamos falando dos dias de hoje, mas não. Graçava o ano de 1918, entre 17 e 18. Em que os primeiros casos da gripe espanhola começaram a aparecer no nosso município, e então com aproximadamente 191 mil habitantes. Naquele momento, alteraram-se rotinas, o sistema de saúde precisou adaptar-se frente àquela pandemia e muitos dos nossos irmãos à época desencarnaram em virtude da gripe espanhola. Estávamos em plena circunstância da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. As questões sanitárias, os efeitos que a guerra provocou e as variações dos vírus, e deste vírus em especial, que se alastrou. Naquele momento em que a Sociedade Espírita, Beneficente Espírita Bezerra de Menezes foi inaugurada, ela contava com 86 sócios, que foram reduzidos à metade, à época, em virtude das mais variadas circunstâncias, mas também acometidos pela, então, gripe espanhola. Nos reportamos ao momento presente, e lembrando também que, à época, espíritos como o médico Ramiro Dávila, como Eurípides Barçanufo, desencarnaram acometidos da referida gripe. Nos transportamos aos dias de hoje e nos indagamos, por que a humanidade ainda padece dos flagelos sofredores. Porque ainda somos atingidos por esses movimentos em que nos vemos
envoltos a grandes desafios coletivos. Bem, reportando-nos, né, a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, no capítulo sobre flagelos destruidores dentro da lei de destruição, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores. Aqui uma correção, absolutamente não corrigindo os termos do Livro dos Espíritos, mas sim da nossa interpretação. Nós estamos mergulhados na lei natural, na lei divina, que tudo rege com perfeição, com justiça, com amor e com caridade. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, estas circunstâncias que nos acometem nada mais são do que acomodações da própria lei natural, da lei de causa e efeito, do aspecto vibracional dos orbes onde habitamos. Como o universo tem um equilíbrio perfeito, ação e reação, causa e efeito, constantemente, nós somos alcançados pelos flagelos necessários à nossa evolução, ao estágio de evolução que nos encontramos. Gradativamente, do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente se desenvolve, migrando nos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, e ao atingir o reino hominal, aí sim, como princípio inteligente individualizado, agregando memória e livre-arbítrio, passa a ser coartífice do seu próprio destino. Às vezes, e nas primeiras migrações da carne, nos primeiros períodos reencarnatórios, de maneira inconsciente, quase num automático instintivo, dada a primariedade dos seus instintos, da sua conduta. Gradativamente, vai se esclarecendo intelectualmente, se desenvolvendo moralmente e passa a interagir com o seu ambiente de uma maneira mais positiva ou não, dependendo da sua vontade. O egoísmo, decorrente do nosso instinto de conservação, né, da nossa autoproteção, muitas vezes, e não raras vezes, exacerbado, adoecido, né? Ele provoca no nosso meio reações individuais e coletivas de acordo com o nosso maior ou menor apego à materialidade. Ciclicamente, somos atingidos por flagelos que nos provocam grandes destruições, mas que aceleram o nosso processo de regeneração moral. Todos os flagelos que a humanidade enfrentou ao longo dos milênios e a própria história nos traz, têm como consequência também, e muito, aspectos positivos. Porque são momentos em que revisamos os nossos atos, alteramos os nossos costumes, desenvolvemos metodologias, tecnologias, formas de comunicação, que se estivéssemos naquela batida da normalidade, talvez não potencializássemos tantos aspectos como vemos hoje. E nós podemos observar essa demonstração na alteração de muitos dos costumes pelo que estamos vivenciando agora. A comunicação virtual, que já estava como ferramenta entre nós, mas foi potencializada. As reuniões online, os conteúdos disponibilizados, felizmente, em grande número, conteúdos positivos,
ainda temos, porque a ferramenta é neutra. O uso que nós fazemos dela, da internet, das mídias sociais, é o uso que pode vir impregnado da nossa fragilidade, da nossa inferioridade, ou agregado com os nossos valores morais superiores. Então, esses movimentos destrutivos que visam promover um equilíbrio no orbe instabilizado pela sua própria vibração, porque o planeta ele tem a vibração dos seus habitantes. Como nós vibramos, como nós nos relacionamos, que valores nós temos, nós provocamos na psicosfera terrestre os efeitos das nossas atitudes e do nosso equilíbrio ou do nosso desequilíbrio. Quando nós exacerbamos determinados contextos, a lei divina natural, que é perfeita e que estamos mergulhados, ela nos traz os efeitos daquela vibração mais densa, corrigindo a rota em muitos aspectos, para chegarmos novamente ao ponto de equilíbrio. Então, o voltar-se para casa, o olhar mais atento aos seus filhos, o cuidado com os idosos. Quantas vezes as pessoas que tratam do aspecto das relações familiares tentam sensibilizar para esses segmentos, a infância, o idoso. Aí somos acometidos de um flagelo que nos coloca dentro das nossas residências, que nos faz olhar um cuidado maior com os nossos idosos e conosco mesmo. Potencializa também, claro, os conflitos familiares. E aí que está, a lei de destruição vem para agregar a regeneração moral. É para um aprendizado positivo. Então, toda vez que nós formos acometidos pelo desânimo, pelo medo, pela instabilidade, que são naturais, decorrentes da nossa condição de encarnados, mas nós precisamos reagir com fé, com confiança, porque somos espíritos imortais. Desde o momento do nascimento, sabemos que o advento da morte física vai nos alcançar. Só não sabemos em que momento da existência. E é salutar que preservemos a vida e que queiramos, tenhamos amor à vida e que queiramos continuar encarnados. Mas vivos nós vamos estar sempre, porque uma vez criados por Deus, como espíritos imortais, a infinitude do espírito está assegurada. O que nós teremos é diferentes vestes carnais nas diferentes encarnações. Lembrando que o nosso planejamento reencarnatório, ele não é, vamos dizer assim, como uma sentença. Nós podemos estender ou abreviar a nossa existência, dependendo das nossas atitudes, mas nós cumprimos um planejamento básico quando migramos nas encarnações. Então, há uma dosagem de fluido vital para o período planejado para a nossa circunstância reencarnatória. Então, nós já temos algumas probabilidades em relação ao nosso potencial desencarnação. Somos atraídos para as circunstâncias necessárias ao nosso momento evolutivo. Então, alguns de nós serão alcançados e poderão vir a desencarnar desta forma, outros não, terão as consequências de outras necessidades espirituais, mas o que nós não podemos é perder a confiança em Deus. E saber que todos esses movimentos, eles são destrutivos, mas educadores. E como nós vamos aproveitar dessa experiência
é o grande desafio para que saiamos espíritos, pessoas melhores do que nós somos e, sobretudo, uma coletividade mais fraterna, mais humana, mais solidária. Nesse contexto todo, felizmente, vemos a fraternidade abrochando em muitas iniciativas de doação de alimentos, né? De situações de possibilidade de emprego, de abertura de possibilidades de trabalho pela via online. Enfim, as pessoas estão se reinventando e estão sendo mais solidárias umas com as outras, porque estão se entendendo tão frágeis quanto. Porque o vírus não escolhe idade, sabemos que tem os grupos de maior risco, mas temos pessoas acometidas de todas as idades, de todos os credos, de todas as condições financeiras, enfim. Então, todos nós estamos na nau terrestre sujeitos a uma mesma pandemia. E isso nos faz refletir enquanto humanidade e coletividade. Por isso, a destruição, ela vem, mas ela traz, na esteira daquele advento, grandes ensinamentos e grandes reflexões para que a humanidade aproveite dessa experiência e se transforme para o bem, para o melhor. E aí, a pergunta seguinte que nos é sugerida, de O Livro dos Espíritos, 733, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade dos flagelos mais intensos, e não só pandemias, como tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos, enfim, essa necessidade ela vai se diminuindo na medida que o orbe, os seus habitantes, vão se transformando moralmente. Quanto mais elevado o padrão vibratório do orbe que estamos habitando, menos flagelos destruidores vão ser necessários para impulsionar-lhes o progresso. Os mundos, enfim, já regenerados, os mundos felizes, nos contam os benfeitores, tanto na obra básica como na literatura e bibliografia complementar, que o clima é mais ameno, não tem aquela variação de temperatura tão intensa quanto no nosso orbe, que tem zonas muito frias, outras muito quentes, que sofre a seca, que sofre a inundação. Nos orbes regenerados, nos mundos felizes, o clima já é ameno. Não há variações bruscas de temperatura. A natureza e os seus habitantes em humanidade vivem em perfeito equilíbrio. A humanidade, nos mundos superiores, recolhe dos mundos apenas o necessário à sua sustentabilidade e tem o cuidado com as reservas para não haver desperdício, para não haver desequilíbrio. Nós, habitantes atuais do orbe terreno, temos sido descuidados nesses aspectos. Exacerbamos a emissão de poluentes na nossa psicosfera. Temos a dificuldade de mudar hábitos para preservar o nosso meio ambiente. Haja vista a surpresa que temos atualmente com alguns animais que, então, já não se viam mais, sobretudo no meio urbano, e que estão aparecendo. Porque, como nós, com o isolamento social, estamos poluindo menos a nossa psicosfera, os animais, a natureza, demonstra a sua presença de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais visível
porque eles estão se sentindo mais à vontade para circular, para buscar o seu alimento de uma forma mais livre e até para sobreviver, porque muitas vezes nós damos causa à sua extinção. Então, este momento é de profunda reflexão. Cada notícia, cada iniciativa para o bem, cada circunstância que nos surpreende deve nos concitar a um questionamento íntimo do que eu posso fazer para ser mais solidário, para ser mais fraterno e para me melhorar intimamente as minhas relações, não só as familiares, como as profissionais, as dos grupos que frequentamos, a nossa solidariedade e a nossa fraternidade potencializada, aproveitando o momento, né, de pandemia, de flagelo destruidor, para avançar na compreensão espiritual. Outra passagem que nos é sugerida, do capítulo 18, São Chegados os Tempos, o item 4, que refere justamente o que nós falávamos sobre o equilíbrio perfeito do universo. Deus, como potência máxima reguladora de tudo isso, nos alcança com a lei natural o equilíbrio perfeito. Então, onde houver algum potencial desequilíbrio, a própria lei natural, lei divina, reharmoniza o ambiente e, às vezes, esses movimentos são muito bruscos, são flagelos necessários à retomada desse equilíbrio, né? Divaldo Pereira Franco, ultimamente, em suas manifestações, intuído e revelado por benfeitores amigos, ele nos esclarece, né, que estávamos na iminência de uma guerra nuclear e que a destruição seria potencialmente muito maior se fôssemos alcançados por esse advento. Vem um inimigo comum, minúsculo e invisível, mas que, como um sopro, alcança a humanidade, que precisa se voltar toda, potencializar seu conhecimento científico, seus recursos materiais, seus recursos humanos, para minimizar o efeito e para combater esse inimigo que é minúsculo, invisível e letal fisicamente. Então, todos os povos, independente de circunstâncias e ideologias, buscam sanar esses efeitos com acertos, com equívocos, enfim, mas na luta comum em relação a um flagelo que atinge a todos. Então, confiança que a lei divina é perfeita, a lei natural rege o fluido cósmico universal que estamos inseridos, todos os orbes, independente do estágio evolutivo, estão sujeitos a essa circunstância de causa e efeito permanente, e quando somos alcançados por algum ponto mais ostensivo, por alguma situação mais delicada, é porque nós precisamos potencializar alguns aspectos das nossas vidas, sobretudo em relação ao materialismo. Nunca, ou pelo menos nos tempos recentes, nos preocupamos tanto com o essencial em detrimento ao supérfluo. Hoje nós estamos preocupados como nós vamos nos alimentar, como nós vamos manter a nossa saúde. Estamos voltados para os aspectos essenciais da nossa sobrevivência. O supérfluo, que tanto nos dispendia de atenção e de recursos, obrigatoriamente ficou em segundo plano. Porque hoje a nossa prioridade é a preservação da vida.
e como nós vamos fazer frente aos nossos compromissos, às nossas, enfim, aos nossos desafios da vida diária. E sugerindo, então, também a leitura que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 8, obediência e resignação. Estas duas virtudes que são ativas, a obediência, o consentimento da razão, e a resignação, o consentimento do coração. Não significa inércia, significa atender aos desígnios divinos com confiança, nos resignarmos, mas sermos ativos no tocante à nossa transformação moral. Não é para ficarmos inertes, prostrados, né, inativos, mas mesmo em isolamento social, nós temos muitos meios de sermos solidários, de sermos afetivos, de mandarmos boas mensagens, de não nos somarmos ao pânico e ao desespero, porque atentar e lidar com a morte física já é tempo do espírito imortal enfrentar esta realidade com mais serenidade. Nós já temos os elementos suficientes que comprovam a imortalidade do espírito. É claro que nós amamos a vida corpórea, as nossas relações familiares, e é importante que a preservemos e que nos amemos, né? Valorização da vida. Mas também é importante que a gente se entenda que, como espíritos imortais, neste momento encarnados, estamos sujeitos às fragilidades do corpo físico. É inerente da nossa condição de encarnados. Joana de Ângeles nos alerta que não tem como nos sentirmos seguros estando encarnados, porque o corpo físico constrange ao nosso espírito e nos deixa sujeitos às vicissitudes corporais. Vamos pensar na nossa natureza imortal, preservando a nossa vida, mas com um olhar no futuro, que é de muitas e muitas existências, e que bom que cada vez mais existências que agreguem o nosso desenvolvimento moral cada vez mais, que a gente se torne espíritos melhores, pessoas melhores enquanto encarnados, e que contribuamos para o desenvolvimento do nosso orbe, para que ele não sofra lá adiante tantos flagelos destruidores. Atitudes simples. Muitas vezes aquela atitude de separar o lixo dentro da minha casa. Aquele momento é um gesto, mas a destinação desse resíduo vai impactar no meio ambiente de maneira profunda às vezes. Porque se eu descartar um resíduo junto com um alimento, um resíduo tóxico, eu contribuo para a toxicidade do lixão e eu agrego maior destruição para o meu orbe, com um pequeno gesto. Então, é conscientização nas pequenas coisas da vida. E, para encerrar, lembrando uma passagem, né, que já nos aproximamos do encerramento da nossa reflexão, lembrando uma passagem que está lá em Lucas, versículos 59 e 60, e que também há o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo: deixai os mortos enterrar seus mortos. Esta passagem nunca foi tão oportuna. Neste momento em que muitas pessoas estão impedidas de celebrar os atos fúnebres de seus entes queridos desencarnados, nos concita a grandes reflexões e
ao foco da nossa atenção em relação à essência de quem partiu. Porque, ao estarmos impedidos e dolorosamente impedidos de vivenciar aquele luto, aquela despedida daquele corpo físico que já o espírito não habita mais, isso causa profunda tristeza aos familiares. Mas o Evangelho consolador tem o bálsamo para todas as nossas feridas. Então, busquemos no Evangelho lenitivo para as nossas dores. E ali Jesus, como sempre, é muito pedagógico e assertivo. Porque, ao convite feito ao discípulo, e ele disse: Senhor, preciso enterrar meu pai antes de lhe acompanhar. E Jesus diz a ele: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Jesus não estava querendo que ele desconsiderasse o afeto ao Pai, mas Jesus estava demonstrando que a essência não está na materialidade. O vínculo nos acompanha na imortalidade. Os nossos afetos, as nossas relações, a nossa parentela espiritual nos acompanha, independente da condição nossa de estarmos encarnados ou desencarnados. E é essa valorização das relações, do pensamento e da oração é que nos faz a conexão com o alto e o entendimento da nossa condição como espíritos imortais. Então, que nós busquemos, né, no dia a dia das nossas ações, o Evangelho nos nossos corações e a compreensão da nossa condição de espíritos imortais. Não somos homens e mulheres que temos uma alma, somos um espírito imortal que ora detém um corpo físico. Vamos fazer uma prece de agradecimento, elevando o pensamento a Deus, imaginando a paz e o equilíbrio ao nosso planeta, rogando aos nossos benfeitores amigos, anjos guardiões, que nos inspirem positivamente as nossas atitudes e que tenhamos força, determinação e fé para vivenciar esses momentos desafiadores, que sejamos dínamos de otimismo, de preservação, de equilíbrio, que não temos voz ao pânico, ao desequilíbrio, e sim a fé, a confiança, e como Maria de Nazaré nos traz, tudo vai passar. Gratos somos, amigos.